Olá, povo de Deus, e passando mais uma vez para deixar um vídeo da parte do Senhor para os nossos corações. Hoje nós vamos meditar no livro de Isaías a partir do 31, do 1º até o 5. É uma passagem que fala o socorro do Senhor e não do Egito. Já tenho meditado nessa passagem há alguns dias e o Senhor ministrou algo no meu coração e eu queria passar para você. Vamos meditar a partir do 31, a partir do 1º. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e põem fé nos seus muitos carros e na força de seus cavalheiros, e não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Entretanto, ele também é sábio, enviará o mal, e não retirará as suas palavras, mas se levantará contra a casa dos perversos, e contra a ajuda dos que praticam o mal. Os egípcios são homens, e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, tanto quem ajuda quanto quem busca ajuda tropeçará, ambos serão exterminados. Assim me diz o Senhor, do mesmo modo que o leão ruge, como o leão forte ruge sobre a presa, e quando se reúnem muitos pastores contra eles, não se assustam com a sua voz, nem se abatem com a sua gritaria. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte de Sião e sobre a sua colina, como aves que protegem seus filhotes sobre as asas. Assim o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Quando passar, ele a salvará. Só até o 5. Essa passagem eu achei ela muito interessante, né? Ela falou profundamente ao meu coração, porque eu estava meditando e o Senhor foi ministrando, né? Muitas vezes acontece, eu vejo acontecer, né? Com algumas pessoas isso, né? A partir do 1º, a palavra do Senhor diz assim, né? Ai dos que buscam, né? Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Aqui está citando o Egito, mas de uma forma que a gente pode dizer assim, né? Que buscam outras religiões, né? Outra forma, né? De alcançar o favor que a pessoa deseja, né? Assim, a gente pode dizer o quê? Que busca a feitiçaria, a bruxaria, rezas, né? Essas coisas, né? Que deixam de buscar a Deus, né? E vão buscar auxílio em outras religiões, né? De outras formas. Então, aqui continuando, né? Aí a palavra do Senhor diz, né? Confiam em cavalos e põem fé nos seus muitos carros e na força de seus cavalheiros, ou seja, nos santos, né? Que muitas vezes as pessoas vão buscar, já conhecem nessa prática, né? Aí fala, vamos fazer, né? Um trabalho, uma oferenda, enfim, para, né, determinado santo, para obter, né, um favor. E aqui a palavra do Senhor continua, né? E não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Algumas pessoas até conhecem o Senhor, são crentes, já foram crentes, né? Já ouviram falar de Deus, mas preferem viver, né, com essa prática, né, de buscar auxílio em outros, né, com espíritos, né, com outras pessoas, né, em outras religiões que não é diretamente com Deus, né? Deus, ele quer ser adorado, né? Ele tem prazer em abençoar, mas ele não divide a glória dele com ninguém, né? A palavra do Senhor diz no Salmos 20 que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas se você for crente, você só vai fazer menção do nome do Senhor, né? A Bíblia ela é repleta, né, de passagens onde Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então que a gente venha adorar só a Deus, né? Porque Deus ele é soberano. Por que você vai
pedir ajuda para um funcionário, para um soldado, se você tem contato assim diretamente com o chefe, né? Se você pode pedir para um sargento, para um tenente, entendeu? Tem muita gente que deixa de falar diretamente com o dono para falar com o porteiro. Você é um exemplo, né, que eu tô dando assim de uma forma grosseira para você entender, porque se Deus, ele é o teu pai, por que você vai deixar de pedir para ele, né, alguma coisa que você queira, para pedir para outros santos, né, que de alguma forma ele pode te atender? Pode sim, porque ele trabalha por meio de espíritos, né? E muitas vezes espírito maligno, nem sempre é o Espírito Santo de Deus, né? Quando você pede para o Espírito Santo de Deus, tranquilo, né? É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? É Deus, Jesus e o Espírito Santo que habita em nós, né? Que é o nosso intercessor. Mas se você vai se refugiar em espíritos malignos, então você não vai obter o favor de Deus. E aí, voltando aqui no 2, a palavra do Senhor diz, né? Entretanto, ele também é sábio, enviará o mal. E aqui, na parte B do versículo diz, né? Levantará contra a casa dos perversos e contra a ajuda dos que praticam o mal, né? Então, assim, essa passagem ela serve para quem está buscando ajuda em outras religiões, né? Em santos, em espíritos, enfim. Aqui no 3 a palavra do Senhor diz, né? Os egípcios são homens e não Deus, né? Muitas vezes, quando a pessoa fala assim, santo isso, santo aquilo, eles foram pessoas de carne, eles não são deuses, né? A gente precisa ter isso muito claro dentro da nossa cabeça. Eu e você, quando a gente morrer, a gente não vai se tornar santos. Somos pessoas de carne. Seres espirituais são seres espirituais, né? E seres carnais somos eu e você. Então não adianta a gente buscar auxílio, né, em pessoas de carne, né, que fala assim, morreu, virou santo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas busque a palavra do Senhor para você ter um entendimento claro, né? Eu não estou querendo confrontar ninguém, eu só quero trazer a parte da palavra de Deus, né? Busque o conhecimento na palavra. Se a palavra de Deus fala que o Senhor não divide a glória dele com ninguém, né? Então que a gente venha a entender que a nossa adoração é para Deus, as nossas petições têm que ser feitas para o Pai, né? Se você tem um Pai que você pode pedir, que Ele tem prazer em te abençoar, por que você vai perder tempo, né? Falar assim, tem tal santo, enfim, né? De acordo com a sua religião. Por quê? Então, que você venha analisar e entender que o Senhor, Ele é soberano, Ele é o Senhor com S maiúsculo, né? Ele é Deus com D maiúsculo, não é deuses, não é Senhor com S minúsculo. Voltando aqui, né? A palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, né? E não Deus, aqui, os seus cavalos são de carne e não espírito. Muitas vezes, aquelas pessoas que são usados, né, por espíritos malignos, eles são pessoas de carne. E se você é cavalo, eu vou falar isso bem claramente, se você é cavalo em alguma religião, né, que trabalha com ocultismo e você acredita que quando você morrer você vai ter, de alguma forma, ser respeitado, ser considerado, se algum espírito maligno te prometeu que, quando você morrer você vai ser isso, você vai ser aquilo, não. Você é de carne e osso, como eu, você tem um espírito, você tem uma alma. Quando você e eu morrermos, vamos ser julgados de uma única forma. Todos naquele grande dia que a gente fosse apresentar o Senhor, né? Nós vamos ser julgados, né, como pessoas normais. Não vai ter nenhuma aquela pessoa diz assim, esse daqui é diferenciado, esse aqui é respeitado. Não,
O inimigo, ele tá mentindo para você, ele tá te enganando, né? Muitas vezes a pessoa acha que recebeu promessas, né, do inimigo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. É mentira. O diabo, a função dele é matar, roubar e destruir, né? Ele quer matar, né, os seus sonhos, quer matar a sua alma, né? Ele quer roubar, né, tudo, a sua salvação. Ele quer roubar tudo que você tem de mais precioso, porque aqui, como eu costumo dizer, né, passagem por essa vida vai ser muito rápida, mas a nossa salvação, ela é eterna. Então é nisso que a gente tem que pensar, né? A gente não pode deixar ser enganado. Ai, depois que eu morrer eu vou ver. Ah, eu vou ver se eu não reencarnar. Ah, eu vou ver. E se não acontecer isso? Você não vai ter outra chance. Você não vai ter essa chance, né? Uma segunda chance. A palavra do Senhor é bem clara. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é verdadeira. Medite na palavra, não se deixe ser enganado, né? Pelo que o inimigo diz, porque o ocultismo diz. Não, busca a sabedoria na palavra de Deus. É engraçado que muitas vezes a gente deixa Deus de lado. Muitas vezes, eu já vi isso acontecer. Mas quando tá com uma dor, meu Deus, faça uma análise de quem realmente é importante na sua vida. Se Deus, né, ele já te fez alguma coisa de mal, né? O que aconteceu na tua vida? Por que você não confia em Deus? Por que você não quer ser crente? Porque isso me gera a pensar, né? Me leva a pensar. Por que não servir a Deus? Deus, ele não te pede para você pular de paraquedas, para você se jogar em alto mar, não. Ele só quer que você tenha uma vida santa, uma vida pura, né? O pessoal quer viver de prazeres da carne. Mas esses prazeres são tão passageiros, né? O que você faz hoje quando você é jovem, quando você tiver 80 anos, você não vai mais estar fazendo e você vai olhar, né? Como disse o Salomão no livro de Provérbios, né? Tudo isso é passageiro, tudo isso é muito passageiro e a gente está deixando de se enganar por coisas pequenas. Então vamos voltar a meditar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? E aqui a palavra do Senhor diz, né? E quando o Senhor estender a mão, tanto quem ajuda quanto quem busca ajuda tropeçará, ambos serão exterminados, né? Se você é quem pratica o mal, ou se você é quem faz a encomenda, né? Tanto quem faz a encomenda, quanto quem faz o processo ali, a coisa acontecer, os dois receberão castigo divino, né? Porque o Senhor, ele nos ensina assim, se você foi humilhado, se você foi envergonhado, se de alguma forma te fizeram mal, entrega na mão do Senhor. É o Senhor quem vai fazer justiça. É o Senhor quem vai trabalhar. Eu e você, a gente não pode ter vingança, né? Quando a gente vem pedir os frutos do Espírito Santo, né? A gente pede para o Senhor limpar o nosso coração, tirar toda a ira, todo o rancor, todo o ódio, toda a lascívia, toda a prostituição, toda a idolatria, né? Então é nisso. A gente pede para o Senhor tirar a raiva, tirar o rancor, tirar a mágoa. E aí quem faz justiça é o Senhor. Não é eu e nem você. A partir do momento que eu e você, a gente põe a nossa mão para fazer justiça, o Senhor tira dele. Imagina, se você é um pai e aí alguém te fez mal para o teu filho. Você vai, sim, né, querer que aquela pessoa seja castigada, mas se o teu filho for julgar, for condenar, né, for ali de alguma forma se vingar, o peso dele vem com o peso da ira. O peso do Senhor é um peso com equidade, né? Diz que o Senhor, ele julga com equidade, é o peso correto. Eu e você, a gente está com a raiva e mais a ira, e mais o ódio, mais o rancor e mais a mágoa. Então a gente quer que a pessoa morra, que a pessoa suma, que a pessoa exploda. Não. E Deus, ele é soberano. De repente ele olha lá do céu e fala, você já fez coisa pior. Porque eu já me vi querendo que alguém seja,
né, punido por coisas que depois eu me peguei fazendo também. Eu falei, meu Deus, e aí, eu vou querer que aconteça a mesma coisa comigo? Mas na hora ali, né, a pessoa quer vingança. E depois, se você olhar e ver que você já cometeu coisa igual, porque 2 pesos, 2 medidas, né? Como o pessoal costuma brincar, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você quer o castigo para a pessoa, tem que vir para você também. E aí, para você, a medida é diferente. Para o outro, a medida tem que ser mais pesada. Tem gente que é assim, né? Eu tenho um filho pequeno e eu sempre defendo o filho das outras pessoas. E as pessoas ficam olhando, né? Porque eu penso se fosse o meu filho. Se fosse o meu filho, eu queria que as pessoas relevassem. Se fosse os meus filhos, eu queria que as pessoas, né, dessem desconto. Porque quando é o filho dos outros, a gente vai criticar, a gente vai reclamar lá. Não, nada disso. Não existe 2 pesos, 2 medidas. Somos todos filhos de Deus. O Senhor vai julgar, né, com equidade. Mas se você fez o mal, você vai alcançar, né, o peso do braço de Deus, sim. Voltando aqui, né, no 4, a palavra do Senhor diz, né? Do mesmo modo que o leão ruge, como o leão forte ruge sobre a presa, e quando se reúne muitos pastores contra ele, não se assustam com a sua voz, nem se abatem com a sua gritaria. Então, o Senhor, ele é forte, né? Depois não adianta a gente clamar, não adianta a gente esbravejar, que o Senhor, ele é soberano, como eu já tinha falado, né? E aí depois, Senhor, misericórdia. O Senhor, ele vai julgar. E como até Davi, que foi um homem que andou segundo o coração de Deus, né? Ele pagou pelo pecado dele. Por que eu e você não vamos pagar? Não vamos nos iludir, não vamos nos enganar. Deus, ele não se deixa escarnecer. Tem gente que tá brincando aí com Deus, brincando e achando que Deus vai relevar. Deus, ele dá a corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda. Mas chega uma hora que o Senhor, ele pega e fecha a conta, como eu costumo brincar, né? Fecha a conta e vamos fazer um ajuste. Aqui a palavra do Senhor diz, né? No 5, como aves que protegem seus filhotes sobre as asas, assim o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele protegerá e a livrará. O Senhor, ele vai livrar o justo. O justo pode ficar tranquilo. Se está vindo alguma coisa contra você, você está debaixo da potente mão do Altíssimo, você está debaixo das asas, né, do Altíssimo, como diz no Salmo 91. Você pode ficar tranquilo. Agora, que você venha meditar, né? Que você venha pensar se realmente vale a pena procurar ocultismo, procurar feitiçaria, né? Achando que vai ser algum respeito, alguma consideração, não. O braço de Deus, ele pesa para justos e injustos, né? Se você fez, você vai pagar. Se você não fez, descanse seu coração. Mas busque o Senhor, procura, né, saber o que é verdade e o que não é. Não deixa que o inimigo te engane, porque o inimigo, ele é perito, ele é especialista. Eu descobri que ele é até psicólogo, viu? Ele trabalha na mente. Ele entra na nossa mente, ele joga uma pequena dúvida e através dessa pequena dúvida ele vai trabalhando, e quando a gente pensa que não, ele já tomou toda a nossa mente. Então que a gente não venha ser enganado. Sempre que você puder, faça uma oração e fala: Senhor, me mostra claramente, Pai, me mostra o que é certo, me mostra o que é errado, não deixa eu errar, não deixa eu falhar, me mostra, me dá visão de águia, Pai, para me ver, né? Porque tem gente que tem a visão limitada, só vê ali, né, em volta de si mesmo, não olha, né, para o outro. A gente tem que se pôr no lugar do outro. Quando a gente se põe no lugar do outro, a gente já começa a ver a coisa um pouco diferente, né? Às vezes a gente precisa também, eu já
já tive entendimento disso, assim, o Senhor me deu, é lindo. Quando eu estou dentro da minha casa, a minha mente, ela está naquele ambiente, né? Eu estou pensando daquela forma, mas quando eu saio, quando eu me afasto um pouco, quando eu vou no outro bairro, quando eu vou em algum lugar diferente, que eu me vejo de fora, aí eu penso, eu falo assim, nossa, mas tudo aquilo quando eu tô dentro da minha casa que eu acho que é tão máximo, né, que é tão grande, de repente aquela questão fica tão pequena, né? Quando a gente olha para cima, quando a gente olha para o céu, a gente vê que o Senhor é tão grande, que Ele é soberano, que o nosso problema é pequeno. Então que a gente não venha levar nada, né, assim, eu vou resolver, eu tô com ódio, eu tô com ira, eu tô com rancor, eu vou me vingar, vou fazer justiça, vou com a força do meu braço. Não, entrega tudo na mão do Senhor, confia no Senhor, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor pelejar por você. Quando o Senhor, Ele entra na nossa causa, Ele faz, às vezes Ele fala assim, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor, né, a pessoa está me devendo, a pessoa não vai pagar. Confia no Senhor, descanse seu coração. Quando você tiver tirar toda a sua ansiedade, o Senhor vai trabalhar. O Senhor vai ver, você vai ver o Senhor trabalhar de forma linda, linda. O Senhor tem se revelado para mim de formas extraordinárias. Eu tenho visto a mão de Deus em pequenas coisas. Tem coisas que eu pergunto para o Senhor e daqui a pouquinho, de uma forma tão suave, tão tranquila, eu escuto a voz do Senhor a me explicar, me ensinar, me moldar, né? Então que a gente venha confiar no Senhor. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida, né? E se afaste de tudo que não seja Deus. Tudo que seja ocultismo, que a palavra do Senhor condene, não se deixe ser enganado, porque o inimigo ele está aí para isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, fica na paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.